Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o advogado Rodrigo Camargo, que atua nos tribunais superiores, para um diálogo sobre os riscos às eleições, os possíveis riscos, né? As eleições de outubro, com a presidência do TSE estando nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques, o famoso Cássio com K. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado, Marco. Prazer aqui estar com vocês. Satisfação muito grande. E já parabenizo antecipadamente pelo programa, pelo livro também, Trilhos da Democracia, os lançamentos. Isso é de uma grande vitória, uma repercussão muito grande para o que a gente pensa sobre democracia. Sempre acompanhando aqui na condução do Trilhas da Democracia, o advogado Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Tudo bem, Rodrigo? Pô, é um prazer grande estar de volta. Já estava com saudade do Trilhas. E o convidado já começou muito bem, né? Estreou elogiando o programa, então é muito bem-vindo. Vou até aliviar as perguntas, né? As perguntas eu preparei perguntas mais pesadas, vou até aliviar depois dessa abertura. Rodrigo, comecemos pela decisão do ministro Cássio de suspender a divulgação da pesquisa da Atlas Intel sobre a disputa para a presidência da República na segunda-feira passada, né? Eu queria ouvir a tua opinião a respeito desse ato de suspensão. Chegou a começar o julgamento em plenário, mas houve pedida de vistas, então a decisão final relativa à suspensão da divulgação vai demorar um pouco a ser concluída, né? Mas eu queria, na tua primeira resposta nesse nosso diálogo, que você também comentasse a fala do ministro Dias Toffoli enquanto houve o julgamento, né, de que todas as pesquisas deveriam ser divulgadas sem necessidade de regulamentação. Não, ele não falou isso sem a necessidade de regulamentação. Ele disse que, por ele, todas as pesquisas deveriam ser divulgadas, que ele parte do princípio de que a população sabe distinguir os institutos de pesquisa sérios daqueles menos sérios, né? Ou seja, a máxima liberdade para os institutos, e quem vai fazer a filtragem, né, como se fosse um jogo de livre concorrência, né, quem vai conseguir, quem deve fazer a valorização ou não de uma determinada pesquisa é a opinião pública, é a sociedade, né? Que é praticamente uma tese do laissez-faire, laissez-passer no campo das pesquisas eleitorais. Façam-se as pesquisas com as metodologias que quiserem, com as perguntas que quiserem, o público faz a seleção do que na pesquisa em que se deve confiar e aquela em que não se deve confiar. Por favor, Rodrigo. Bom, eu saúdo novamente você, Marco, Normando, todos aquelas que nos ouvem e nos assistem também. Olha, assim, como dá para a gente olhar para essa decisão do ministro Cássio por vários ângulos, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista propriamente político. E ela tem repercussão em todos os seus lados. De forma desastrosa, já posso antecipar para não ficar muito um viés nebuloso. De forma desastrosa. É possível a gente olhar ela, o Marco, o Normando também, não como uma decisão. Eu olho essa decisão não como ela num foco concreto. Ela é uma decisão que ela se sobrepõe do ponto de vista coletivo. Ela é uma decisão interpartes. Ela é uma decisão que ela provoca repercussão para o futuro. Inclusive, o debate foi esse: como vamos fazer uma regulação de parâmetros de aferição de questionários de institutos de pesquisa? Ou seja, ela inaugura não só uma manobra técnica extremamente desastrosa, vou repercutir ela um pouco depois,
mas ela também se insere dentro de um contexto e de um parâmetro em que se joga uma decisão do ponto de vista totalmente subjetivo para ver aquilo que vai causar. Essa é uma manobra que a gente sabe quem se utiliza dessas manobras. Deixa eu jogar, dar repercussão, aí eu vejo como que eu vou lidar com isso, do ponto de vista político. Rodrigo, só uma pergunta. De 1989 para cá, houve algum ato, alguma pesquisa foi suspensa? Não, sim, desconheço, Marcos. Não há precedentes nesse sentido. Não há precedentes nesse sentido de que haja esse manejo dentro da liberdade de expressão de instituto de pesquisa. E a gente sabe que instituto de pesquisa é a varejo. A gente tem hoje no varejo. Não é à toa que o ministro Dias Toffoli assim disse. Aliás, ele quer ratificar o que já existe. Nós mesmos conhecemos institutos de pesquisa que a gente não tem medo de deixar a carteira próxima desses institutos de pesquisa que existem. Então, hoje, o que o ministro Dias Toffoli falou é: vamos deixar como está e vamos deixar a percepção para a sociedade. Mas veja, o que eu quero ressaltar é essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, ela causa uma enorme assombro. Isso acho que a gente tem que ficar realmente... talvez esse processo eleitoral, a gente sempre tem... quando não começa o processo eleitoral, às vezes quando a gente costuma ver as figuras, os colantes assim na rua, começou. Não, o processo eleitoral já começou há muito tempo. Há muito tempo o processo eleitoral começou. Então, essa é uma decisão do ponto de vista técnico e político catastrófica. O técnico que eu queria mencionar perceba, Marco, o TSE, ordinariamente, ele tinha uma resolução de quem poderia analisar publicidade, propaganda eleitoral, os ministros que assim analisavam. O ministro Cássio Nunes, recentemente, ele fez uma alteração da resolução e chamou para o presidente e para o vice-presidente, para o ministro André Mendonça, aquilo que não se tinha antes. Para além disso, essa matéria, esse processo já tinha uma distribuição para a ministra Estela Aranha. Ou seja, ele avocou esse processo. Se eu for olhar fazendo uma analogia, o direito penal, a gente percebe o princípio da anterioridade, o ministro Cássio, assim, ou seja, princípio da anterioridade, eu não posso colocar como crime um ato que eu já pratiquei. Vou legislar que é crime aquilo que o ato que já pratiquei e voltar essa lei. O que o ministro Cássio, na verdade, fez foi nesse sentido. Ele conhecia a matéria, já tinha uma distribuição à ministra e ele avocou para si, a partir de uma resolução do TSE, colocando, inclusive, o ministro André Mendonça apto a analisar propaganda eleitoral, o que também não tinha precedentes do TSE, além dessa vedação, além dessa censura. Então, esse é o ponto de vista técnico que eu queria colocar e posso somar mais ainda para deixar mais assombrosa a repercussão da decisão. A gente sabe, dentro do processualística, aqui dentro do processo, que, dentro dos seus princípios, que a gente não... A liminar que se tem, ela é inaudita altera paz. Ou seja, ela é uma liminar que, o que eu estou pedindo, fazendo um pedido, não tem risco ao resultado útil do processo, então eu vou dar uma medida liminar. Eu vou aqui subscrever a medida liminar. Nesse caso do voto, o Instituto foi ouvido. O Instituto fez a sua defesa. O Instituto colocou, inclusive, que a mácula não houve porque as pessoas responderam, depois vieram os áudios, não comprometendo a pesquisa. Essa foi a defesa do Instituto. Ou seja, então, essa liminar ela teve a apresentação de uma defesa, teve a réplica do Partido Liberal, do diretório do Partido Liberal, e aí depois teve essa liminar. Ou seja, o ministro Nunes Marques, ele tinha a defesa já em mãos. Ele já sabia que o questionário foi respondido sem qualquer mácula, sem qualquer vídeo sonoro, áudios que pudesse comprometer. O que para mim também nem seria problema, porque a gente está diante de fato público e notório. O próprio Flávio admitiu que teve os áudios com Forcado. Então, do ponto de vista técnico, mais ainda, e posso imaginar que se a gente for um pouco mais a fundo, isso mereceria até uma perícia
saber se a pesquisa, como que ela se desenvolveu. Mas aí o ministro Nunes Marques assim decidiu, de uma forma muito precária, de uma forma que compromete o processo eleitoral, porque agora a gente está diante de um varejão, não se sabe agora a credibilidade do Instituto de Pesquisa. Esse Instituto de Pesquisa, que é o Atlas Intel, ele tem uma credibilidade gigantesca. É só ir lá no hall do TSE que a gente consegue compreender. Então, eu quero fazer essa repercussão do ponto de vista técnico para dizer que a gente não está só emitindo opiniões de martelo e foice aqui, não é, Normando? Mas também do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, ela é extremamente criticada por essa razão. Não foi uma liminar sem ouvir outra parte. Teve a defesa foi extremamente justificada, não houve uma perícia, e o ministro avocou um processo que já estava distribuído a outra ministra. O que a gente pode entender como, numa palavra que a gente entende como solipsismo judicial, que é aquilo que ele se entende como para si, sem nenhum questionamento. E isso vai ocasionar, sem dúvida nenhuma, um prejuízo gigantesco para o processo eleitoral. Acredito que nem por essa pesquisa, porque a pesquisa ela já surtiu seus resultados todos, mas isso não deixa de ser, né, um exemplo de que a gente vai estar diante de uma rinha muito grande dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Rodrigo, antes de passar a palavra para o Normando, uma pergunta de leigo. A depender do resultado desse julgamento, a questão pode ser remetida ao STF? Ela pode, Marco. Ela pode porque o instituto maior, o princípio maior do que a gente está trabalhando aqui é a liberdade de expressão. E esse é um mandamento constitucional. E, sem dúvida nenhuma, esse processo ele pode desembocar, sim, no Supremo Tribunal Federal. Normando? Gente, são muitos aspectos para a gente abordar. Eu queria centrar em 3. Primeiro, um comentário muito preliminar sobre algumas figuras do Supremo, né, que passaram recentemente, que lá estão. O Toffoli, quando ele faz esse discurso da liberdade absoluta, de que toda pesquisa deveria ser solta, independentemente de qualquer critério, de qualquer restrição, é preciso entender que essa fala ela tem um sentido de classe. Ela não é dada em abstrato. Essa fala é a fala do juiz que, historicamente, é fraco com os fortes e forte com os fracos. Os institutos de pesquisa representam, via de regra, em sua grande maioria, o capital e os grandes meios de comunicação. Digo isso porque o mesmo Toffoli que agora posa de arauto da liberdade absoluta, né, liberal, exatos 10 anos atrás, quando do golpe de 2016, presidiu o Supremo e aceitou ter um general como fiscal dele, trabalhando na nuca do Toffoli, que foi o general Fernando, designado por Temer, o usurpador. Não existe também, da série nunca antes na história desse país, não existe também precedente para o presidente do Supremo Tribunal Federal trabalhar com um general do Exército na nuca. Isso nunca aconteceu na história da República. Aconteceu com esse vassalo chamado Dias Toffoli. Então é bastante hipócrita da parte dele, a essa altura do campeonato, depois desse histórico, posar de arauto e da liberdade. Mas, feita essa lembrança, né, o triste da velhice, o diabo é o diabo não é porque ele é velho, é porque ele é velho e tem memória. Né? Feita essa lembrança, tem 2 pontos aqui que eu queria levantar. Primeiro, esmiuçando um pouco do ponto de vista técnico, Rodrigo, o que o Supremo está tentando construir, hoje está na manchete do Estadão, que o Cássio Conká tenta costurar uma maioria no TSE. É significativo que a ministra do TSE, que seria a sorteada e relatora do caso, pediu vistas. Foi ela que deteve essa movimentação, mas o Cássio Conká, segundo os jornais, está costurando uma frente no TSE
para banir qualquer relacionamento entre registros audiovisuais e a pesquisa. Ora, tem também uma profunda incoerência nisso. Porque uma coisa é o tribunal que julga o processo eleitoral afastar fake news, afastar vídeos artificiais da campanha eleitoral. Outra, completamente diferente, é ele afastar da consulta à população registros audiovisuais verdadeiros, lícitos. E vou abrir um parêntese nesse lícitos. Registros audiovisuais lícitos são aqueles que não implicaram em inverdade, né, em injúria, em calúnia, atribuição de crime não existente, e, portanto, não podem, como não implicaram em inverdade, também não podem ser tidos como difamação. Então, esses registros lícitos, como o próprio Rodrigo mencionou, né, o Flávio Bolsonarinho, o Tariflávio, reconheceu que o áudio era verdadeiro. Então, por que a população, antes de opinar numa pesquisa eleitoral, não pode ter acesso a um registro, áudio, visual ou ambos, que seja verdadeiro? Essa é uma pergunta interessante para se fazer ao TSE nesse momento. Por último, para não demorar mais do que a conta, tem um debate aí que a gente necessariamente tem que fazer sobre neutralidade e imparcialidade do julgador. Hoje temos pelo menos 3 ministros que são pouco afeitos ao Estado democrático de direito, dentre aqueles do Supremo Tribunal Federal, atualmente 10, que uma cadeira está vaga. Mas, pelos seus posicionamentos sobre a tentativa de golpe de Estado, né, do ano eleitoral, e sobre diversas manifestações do fascismo brasileiro, nós temos Cássio com K, André Terrivelmente e Luiz Fux como ministros saudosistas de um Estado autoritário, ditatorial, sangrento, que se instale no Brasil. E isso é gravíssimo. Gravíssimo, sobretudo porque a eleição será comandada esse ano por 2 desses 3 ministros. Rodrigo, vou construir aqui fazer uma conjectura para que você diga se ela faz sentido. Digamos que isso não é inverossímil, né? Digamos que se aproxime, haja um segundo turno entre o presidente Lula e o filho do Jair, o Flavinho, e que a eleição, todas as pesquisas deem uma margem de diferença entre os dois, né, de 2 pontos, ou seja, estão dentro da margem de erro, né, e uma série de pesquisas mostre isso, o que já está sendo infirmado pelas últimas pesquisas, né? Mas digamos que a eleição se demonstre muito acirrada e que, às vésperas, na reta final da campanha, no segundo turno, seja feita uma pesquisa que mostre um distanciamento do presidente Lula em relação ao à candidatura do filho do Jair. Né? Cássio poderia, e houve a distribuição, né, caiu num outro ministro, na mesma ministra, para avaliar uma liminar, e ele avocar de novo para si a responsabilidade de fazer o julgamento da liminar, né, deferir ou não a liminar. Haveria algum espaço, alguma possibilidade ágil, né, que vai se dar na reta final da eleição, haveria alguma possibilidade ágil de reverter esse quadro? Ou seja, dentro da estrutura do regimento, do TSE, alguma possibilidade de que esse ato de avocar seja revogado?
Olha, Marco, eu fiz uma memória aqui também. Agora, até a partir até da fala também do Normando sobre o general junto ao Toffoli, né? A memória minha me faz recordar que a época que o então presidente Jair Bolsonaro reuniu aqueles embaixadores para criticar o processo eleitoral brasileiro, as urnas e as fraudes, quem endossou e disse que isso não tinha qualquer repercussão foi o próprio ministro Cássio Nunes. Ele passou um pano na época quando aquela reunião que foram vários embaixadores e o ministro Jair Bolsonaro começou a bater, a colocar sem prova alguma a credibilidade das urnas eleitorais do processo brasileiro. E o ministro Cássio Nunes, na época, isso inclusive repercutiu como a perda de direitos políticos do então Jair Bolsonaro. E o ministro Cássio Nunes disse que isso não tinha nada a ver. Olha onde a gente vai estar, né? Onde a gente está pisando. Em relação à sua pergunta em cima, nas últimas eleições, o Partido dos Trabalhadores elegeu como repertório o combate junto ao TSE. Acho que foi uma análise que tem que ser feita pelo diretório do partido para entender o mérito, ali a composição, o que o Tribunal Superior Eleitoral pode trazer a partir desse repertório estratégico que um partido, um movimento social, um movimento sindical tem que ter, analisar para poder agir a partir de um repertório estratégico. O Partido dos Trabalhadores, na última eleição, elegeu o TSE, utilizou muito do TSE. Hoje, nesse processo eleitoral, me parece que já há uma nova reflexão sobre se realmente se utilizará o Tribunal Superior Eleitoral como um repertório estratégico para questionar, impugnar, nesse sentido, como o diretório do PL assim fez. Se à época, no momento, a partir do estado de coisas que você narrou, Marco, no final do segundo turno, existir um possível questionamento regulamentar dentro do TSE, eu acho que ele tem que ser muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Eu digo uma resolução, não a partir de uma resolução interna, que o TSE se mova dentro para poder, assim, sanear, remediar, mas eu acho que isso tem que vir de fora para dentro. Nada melhor do que uma manifestação, nada melhor do que uma greve, nada melhor do que um movimento de rua, nada melhor que uma panfletagem, nada melhor do que um repertório desse tradicional que movimentos sociais clássicos, como o movimento sindical, assim fizeram, movimentos sociais de sem terra, movimentos sociais que lutam e trabalham por temas que a gente tem como temas que tem que ser até universais nesse ponto. A gente está falando de processo eleitoral, a gente está falando de um direito civil de voto, que talvez teve até mais importância em 88 do que hoje, né? Uma democracia em crise que a gente tem hoje, uma democracia representativa em crise. Então, o que eu percebo qualquer movimento que venha a buscar um barulho muito grande, ele precisa vir mais de fora para dentro do que de dentro para fora. E fico também de olho a partir desse repertório, como eu disse, né? O Partido dos Trabalhadores utilizou muito o TSE nas últimas eleições presidenciais. Essa é de se fazer uma reflexão, uma análise de conjuntura para saber como que vai manusear e manejar esse tipo de repertório judicial, que a gente sabe que isso é clássico. A expansão política da justiça ela vem, sobretudo, depois da Constituição Federal, que elencou um rol de direitos fundamentais que deu a um poder, que é o Poder Judiciário, dizer, interpretar, colocar em prática o que é um direito social que está na Constituição Federal. Então, essa expansão política da justiça, e o TSE assim o fez, um exemplo clássico, a decisão do ministro Cássio, sobre a expansão política da justiça. Então, a gente o que tem que ficar a pergunta que fica. Às vezes vale mais uma pergunta do que uma resposta, né? Então, a pergunta que fica que repertório vai se utilizar, sabendo que hoje a gente tem uma expansão política da justiça precária dentro do TSE, e não só do TSE, do Supremo Tribunal Federal, como o Normando mencionou aqui, os nossos inimigos do Estado de Direito Democrático. Normando,
A batalha vai ser dura, né? Não há, é preciso muita prudência nas atuais pesquisas, né? Eu não estou questionando as pesquisas, eu estou dizendo dos resultados, né? Porque nós teremos, a candidatura Lula terá, para além do 1/3 fixo do eleitorado bolsonarista, que não cede, né? Não há argumento que convença a não votarem no representante da família Bolsonaro, nós teremos as classes dominantes, nós teremos o governo Trump e agora nós teremos também o TSE. Né? Vai ser dura a batalha, né? Sempre foi fácil, né? Vou lembrar da eleição contra o Aécio, né, o ex-senador pelo Leblon, agressor de mulheres. É uma característica importante também dos candidatos da direita, né? Se o cara não for, de alguma forma, agressor de mulheres, ele não é candidato a presidente. Mas, lembrando daquela campanha, 2014, não é isso? Que a Dilma se reelege por muito pouco, tem aquele famoso meme do Aécio com as mãos nas cinturas em frente ao telão. Naquela campanha, lembrem-se, a revista Veja solta, na véspera da abertura das urnas, uma edição com o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, já preso pela Polícia Federal, na capa, dizendo que Lula e Dilma sabiam de tudo. E é uma capa, eu falei recentemente num programa nosso, é uma capa histórica, porque você abre a matéria e a matéria não correspondia à capa. Na matéria não tinha nada dizendo que o Paulo Roberto Costa indiciou, apontou Lula e Dilma como cientes da corrupção da Petrobras. Só existia essa afirmação na capa da revista. E a capa é que importava para a eleição. Ainda assim, nós ganhamos, né? Mas ganhamos em termos, ganhamos a eleição, não ganhamos o governo. Mas eu estou lembrando desse episódio para pensar a celeridade da intervenção do TSE contra decisões do TSE ou do TSE na realidade. E é o tipo de coisa que eu acho que não haverá recurso. Né? Nós vamos para uma relação com Cássio, com K, à frente do TSE, vamos para uma relação de direito eleitoral que, me parece, vai ser caracterizada pelo fato consumado. Seja por decisões do TSE, seja por fatos graves vindos da mídia corporativa hegemônica, eu não vejo, né, nessa conjuntura judicial, formas de celeramente você intervir, entendeu? Vai ser como 18, em que Jair Bolsonaro financiou mais de 2 milhões de camisetas pelo país todo, e o Barroso disse que estava tudo bem, ele podia, porque a camiseta dele não tinha o nome dele nem o nome do partido, então ele podia. Né? É o tipo de coisa que a gente tem que estar preparado para ver. Claro que as assessorias jurídicas do PT devem estar alertas, conscientes, mas eu, particularmente, não acredito em nenhuma intervenção recursal da nossa parte contra uma medida parcial e autoritária do TSE que seja eficaz. Acho que, ao contrário, como o Rodrigo falou, tem que ser nas ruas que a gente tem que encontrar resposta para essas arbitrariedades. Olha, vamos nessa segunda parte do programa falar de outra decisão, dessa vez tomada pelo STF, acho que já se formou maioria a respeito, que é sobre a regulamentação das Big Techs. Né? E eu gostaria eu assisti a um trecho dos debates, né? Em particular a fala do ministro Mendonça, fazendo uma defesa da liberdade de expressão, né? Dizendo que a lei que estava sendo votada ali, a lei em questão que estava sendo votada, ela tem um caráter inibitório da produção de conteúdos, né? Ou seja, haveria um atentado à liberdade de expressão. Né? E a resposta do ministro Flávio Dino, como não poderia deixar de ser, lembrando que a liberdade de expressão tem seus limites. Né?
E citou o caso das decisões, né, tomadas por José Serra e também por Maluf, né, de um conjunto de regulamentações, de regramentos antitabagistas, né? E à época se alegou a mesma coisa. Olha, está se ferindo a liberdade de expressão, etc. Ele dizendo a liberdade de expressão, da mesma forma como não pode encobrir crimes, ela também não pode encobrir vícios. Eu acho que esse foi a alegoria Perfeito. Tem foi perfeita. pegando Diga, uma amigo. parte à força contigo, tem o vídeo clássico para as novas gerações, se quiserem ver. É o Maluf, à época, no Roda Viva, né, sendo bombardeado por uma maioria de jornalistas em defesa da liberdade de expressão, porque ele estava regrando, né, o fumo fora de restaurantes em São Paulo. Esse vídeo está disponível, procurem. Que é também o debate do Novax, né? Eu tenho o direito de não me vacinar, né? O corpo é meu, né? Mas vive-se numa coletividade, né? Quando você não se vacina, você, na verdade, está sendo mais um corpo passível de disseminar o vírus. Não é a mesma coisa o cigarro, né? Você fuma, se você se trancasse dentro de um recipiente absolutamente fechado e você se condenasse à morte, seria uma decisão que te afetaria única e exclusivamente. Só que existe o fumante passivo, existe toda a indústria, né? Quer dizer, você está sendo um elemento a mais na máquina de funcionamento, né? Da compra e venda de cigarro. Rodrigo, eu queria te ouvir a respeito da importância dessa decisão do STF, por que não cola essa defesa, essa argumentação de André Mendonça, de que vai se inibir a produção de conteúdos, né, na internet? Não, o ministro André Mendonça só estava sendo terrivelmente André Mendonça. Ele não deixou de ser, de forma terrível, aquilo que a gente considera também como terrível. Então, estamos diante de uma situação terrível também nesse sentido. Olha, vejam, essa temática também, até como eu disse lá no início, ela tem uma projeção imensa para o futuro, porque a gente está falando de um princípio extremamente disputado. E eu digo disputado porque é disputado por forças ou políticas opostas, que é a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão ela não pode ser ter um manuseio para permitir qualquer tipo de vícios e máculas ao mais fraco. Permitir que, a partir da liberdade de expressão, se tenha você mesmo também, Marco, falou que é o laissez-faire político. Então, a liberdade de expressão ela não permite um laissez-faire, laissez-passer, como a gente teve nas revoluções das luzes iluministas do século XVIII. A liberdade, a ideia da liberdade, ela tem a sua, não só pela etimologia, mas o seu histórico, se disputa a liberdade há muitos séculos, como foi nas revoluções feministas. A liberdade é disputada há muitos séculos. Por isso que a gente sempre, é bom escutar o jurista Canotilho, ele sempre fala, ó, a lei é a disputa narrativa, não é a própria lei fria, é a disputa que se tem da lei. O Canotilho falava dessa forma. Então, a liberdade também é uma disputa antiquíssima nesse sentido. O que o ministro André Mendonça trata, ele nada mais revela pelo seu viés liberal. O seu viés liberal de falar, não vamos inibir as big techs a partir do seu conteúdo. Isso é falso. Isso é falso. Ele faz uma análise e ele para na segunda página do livro. Ele não se aprofunda no sentido de qual a repercussão dessa liberdade de expressão. Qual a repercussão? A gente está diante, hoje, e a gente vem estudando dentro da própria história, da sociologia, da ciência política, o que são as revoluções tecnológicas e digitais. As revoluções industriais, vamos dizer assim. As revoluções industriais. Hoje, a partir do que as Big Techs têm com a gig economy, elas têm uma revolução em mãos. Se a gente não tirar das mãos da Big Tech
a proeminência de dizer o que vai ser essa revolução, elas vão dizer o que é essa revolução industrial, as Big Techs. Se a gente não tirar a semântica dessa liberdade e poder falar, indicar, trazer o que é essa liberdade de expressão, as Big Techs vão ser as autoras, vão ter as vozes do que é essa revolução industrial. Hoje a gente chama de 4.0. A gente viveu as revoluções, que era o show de fábrica lá atrás, foi se passando, vapor, foi se tendo. Agora tem a inteligência artificial, que é uma revolução que a gente tem que ter a disputa narrativa da semântica de aonde vai essa liberdade e para quem. E para quem é a liberdade. A resposta que o Supremo Tribunal Federal deu já tem uma maioria, sim, 60 dias para regular, mas a gente tem também ali defensores honrosos das Big Techs dentro. Um desses é o ministro André Mendonça falando sobre a inibição da produção de conteúdo por essas Big Techs pela internet em geral. Então, o que a gente tem que ficar atento e a necessidade do debate é quem vai falar o direito, igual a gente fala, o Boaventura que sempre traz, né? Quem está falando do direito? Quem vai falar que é o direito? E para nós também, a gente tem que ter essa ideia de quem vai falar o que é essa liberdade de expressão? Quem vai dar a tradução semântica da liberdade de expressão, que é o que está em jogo hoje, nessa disputa temática que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, na sociedade civil, na política como um todo. Quem vai falar o que é a liberdade de expressão? Quem vai poder dizer o que é a liberdade de expressão? Hoje ela tem o poder financeiro. Se ela tem poder financeiro, ela está dentro das Big Techs. E a gente precisa retirar essa narrativa e disputar essa narrativa sobre a liberdade de expressão, que é um princípio que a gente vem sendo violado por vários momentos, por várias etapas dentro do nosso processo histórico. Isso a gente sabe. Né? É interessante, Rodrigo, Normando, semana passada, você não estava, Normando, mas foram 2 programas com Boaventura de Souza Santos, né? E num deles, no início da sua análise de conjuntura política da América Latina, né? Ele relembrou o livro do Bobbio, lá dos anos 90, né? Logo após a queda do Muro de Berlim, quando o Bobbio fez a distinção entre esquerda e direita, era esse o título do livro, dizendo, olha, a esquerda tradicionalmente, quer dizer, daquele marco inicial da Revolução Francesa, do lema liberdade, igualdade e fraternidade, com o passar do tempo, a esquerda assumiu a bandeira da igualdade, né? Enquanto a direita assumiu a bandeira da liberdade, né? E o que a gente percebe, só para ficar restrito a esses nossos tempos, né, é a recorrência não apenas da direita, quer dizer, o centro, a direita moderada vem desaparecendo do mapa de maneira acelerada, né? Mas como a extrema-direita tem feito uso da palavra liberdade, né? Para defender o seu projeto. Quer dizer, a extrema-direita foi contrária, está vinculada ao movimento contra a vacina, extrema-direita e liberais democráticos sempre foram contrários a qualquer tipo de regulamentação dos meios de comunicação, das mídias, seja as mídias tradicionais, seja as mídias atuais, ou seja, é um uso instrumental da ideia de liberdade esvaziada, e que, com o surgimento, o avanço da extrema-direita, é o caminho libertário para a destruição da democracia. Tu concorda com isso, Normando? É exatamente por aí. Eu gosto de fazer um paralelo dessa discussão da liberdade e das Big Techs com o advento da imprensa de massa no Ocidente, né? Não na história do Japão e da China, que é um pouco diferente e até precede. Mas quando a imprensa de massa ela tem uma amplitude de massa, né, e passa a fazer campanha política, sobretudo o exemplo da Inglaterra, né, nas eleições
entre liberais e conservadores da década de 1850, 1860, é ali que começa o emprego da imprensa de massa na campanha do Gladstone, e depois o Disraeli responde. Ali está embutida uma discussão, um debate sobre concentração, disseminação de informações, concentração de poder político e concentração de poder econômico, que joga algumas luzes para a gente pensar hoje sobre liberdade das big techs e a política e a economia. E por quê? Porque ali, né, se partiu de uma lógica do seguinte: aquilo que é crime no vis-a-vis, aquilo que é crime de oralidade na praça pública, na ágora, de um cidadão contra o outro, se transposto para a imprensa escrita, também será crime. E aí, daí vieram, sobretudo, os que eu já mencionei: injúria, calúnia, difamação, né, apologia a crimes. Aquilo que você não pode falar em público sem ser tipificado como uma conduta criminal, também não pode ser lançado mão como ferramenta de jornais. Mas levaram-se alguns anos e bastantes debates políticos e jurídicos para se construir isso. Eu acho que o debate sobre as big techs e as grandes mídias da informática é muito semelhante. Aquilo que é crime no jornal é crime também na internet, né? Dá para atacar, e eu acho que os bolsonaristas e André Mendonça, inclusive, deve ser atacado naquilo que é mais grave, que tem mais apelo popular, que é a pedofilia. Hoje existe um verdadeiro SBPP no Brasil, que é o Sistema Bolsonarista de Proteção à Pedofilia, através de decretos legislativos, através de iniciativas legislativas, através de decretos do Bolsonaro quando estava na presidência e através de atitudes destas do André Mendonça, por exemplo. Mas estou usando a pedofilia só para dar um exemplo extremo de algo que, em seu conteúdo, tem que ser, deve ser, numa sociedade democrática, regulado e impedido, vedado e criminalizado na divulgação nas mídias. Ah, Normando, mas isso é óbvio. Não, isso não é óbvio se a gente cruza com dois outros cenários. Primeiro é a concentração de poder político que hoje as big techs têm numa escala impensável para quem era dono de jornal no século XIX. Você pode pegar o Cidadão Kane fictício, ou o Hearst real, ou o Roberto Marinho, e nenhum deles tem o poder, jamais teve o poder político, uma fração do poder político que um Jeff Bezos da vida hoje, atual dono do Washington Post, por exemplo, tem. E muito menos, nenhum deles jamais teve o poder econômico que um Elon Musk da vida, que é um fascista, filho de escravocrata, milionário, né, nascido em berço de ouro, concentra. Hoje tem também uma matéria internacional, mas republicada no Estadão, do dia de hoje, né, em que a fortuna pessoal do Musk é igual a de 46% da humanidade. Prestem atenção nesse número. 46 em cada 100 seres humanos, somados na humanidade inteira, tem o poder econômico de Elon Musk. Isso era impensável para os teóricos fundadores da democracia liberal representativa. E é esse o grande desafio que a gente enfrenta, né? Tanto na regulação das big techs, quanto na influência eleitoral delas, para a qual os nossos ministros abrirão portas e caminhos. Uma reforma da riqueza do Musk aliviaria metade da sociedade planetária da pobreza, né? Rodrigo, eu queria te ouvir a respeito disso, lembrando que existe um grande livro
publicado por um nosso amigo aqui, Vinícius Lima, professor aposentado, emérito, aposentado da UNB, cujo título é exatamente Liberdade de Expressão versus... Não, Liberdade de Imprensa versus Liberdade de Empresa, em que ele procura mostrar que, na verdade, né, o liberalismo acabou sob o manto da liberdade de imprensa, fazendo, na verdade, uma liberdade das empresas, né? Ou seja, nenhum tipo de intervenção que pudesse prejudicar a roda da fortuna dessas grandes empresas midiáticas. Diga, Norman. Só pegando carona, só para lembrar, é registro mesmo. Se lembrou da boa palestra do Bob, o Reduzido a Livro, aliás, eu acho que são 3 palestras reduzidas no Direita e Esquerda, que é um excelente manual. E tem um artigo também do Carlos Henrique Marx, aquele velho barbudo alemão lá do século XIX, que é um artigo de jornal sobre liberdade de imprensa, que levanta exatamente esse tema, né, abordado pelo nosso camarada Vinícius. Rodrigo, eu queria te ouvir a respeito, e queria te ouvir também a respeito sobre uma outra ideia que veio aqui, né, sobre vícios, né? O ato de jogar também é uma liberdade individual, né? Todos são livres para jogar nas bets, né? Só que o Estado tem que fazer alguma coisa para proteger socialmente as famílias, né? Que estão sendo destruídas por conta do vício de vários, particularmente homens, né? Nessa jogatina que mescla alguma coisa que faz parte da cultura mundial, né? Da cultura brasileira, que é o futebol, com a jogatina, né? Com o vício em jogo. Acho que é um outro exemplo também de como a liberdade individual não pode ser absoluta. E usando o termo que foi usado pelo ministro Flávio Dino, né? A liberdade individual ela não pode encobrir vícios, né? Vícios que destroem vidas, né? Rodrigo, eu queria te ouvir a respeito. Olha, fazendo até uma retrospectiva desde o início que a gente estava conversando aqui, Marco, Norman, a gente não deixou de falar em nenhum momento, nenhum parágrafo, sobre a categoria analítica liberdade. Né? A gente falou da liberdade de expressão, a gente vem falando da liberdade em relação das big techs também, mudando os contextos, mas também de liberdade. Falando agora, você fez a pergunta sobre os vícios, jogar, liberdade individual. Então, olha como permeia o nosso tecido social a ideia da liberdade, e quando a gente vem discutindo e debatendo, e é extremamente necessário, porque é uma disputa realmente narrativa do que é liberdade. A gente traçou até um panorama assim, histórico sobre desde as revoluções iluministas da liberdade, igualdade e fraternidade, e a gente tem a extrema-direita também tentando se jogar sobre a liberdade e assim dizer a sua real tradução do seu ponto de vista. Para vocês terem uma ideia, um dos pensadores neoliberais, a criação do neoliberalismo, que foi Milton Friedman, ele escreveu um livro em 62 que chama Capitalismo e Liberdade. Um livro que na época causou uma grande repercussão, mas veio a se consagrar pelo lado da extrema-direita um pouco mais ali da década de 70, na crise do petróleo, e também na década de 80, ali avançando as privatizações, que é um dos lemas neoliberais, é a privatização. Então, a gente pode ver que não é de hoje essa captura objetiva e subjetiva do que a gente tem como liberdade. Então, esse livro do Milton Friedman veio se trazer, inclusive, ele foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Vários da Escola de Chicago foram os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, e Milton Friedman também foi, também com essa obra, Capitalismo e Liberdade. Quando a gente fala, Marcos, você me fez uma questão sobre os vícios, jogos, das bets, a gente está falando um pouquinho sobre a liberdade dentro de um contexto virtual das big techs. A gente tem hoje um fenômeno também experienciado aqui, que faz parte da agenda neoliberal, que é a ausência de solidariedade e o individualismo mórbido até. Então, por isso que esse individualismo, a gente fala que ele não pode superar aquilo que se estabelece como uma ordem democrática. E hoje,
o Estado ele é tão promíscuo e ausente na ideia das bets e também das big techs como panorama geral, que faz com que o próprio indivíduo, e esse é o fenômeno que a gente tem realmente hoje que atravessa o nosso contexto histórico, que é o indivíduo não mais responsabilizar o Estado pelos malefícios, mas responsabilizar a si mesmo. Hoje o indivíduo se responsabiliza a si mesmo. Por isso que se faz a ideia, hoje dentro da sociologia, se fala sobre o indivíduo é responsável pelo sucesso e pelo fracasso, né? E pelo fracasso. É isso, exato. E aí ele tira quem? Tira um ator do cenário do jogo, que é o Estado. É o Estado. O Estado vai fazer o quê, então? Qual a sua função? Qual a função do Estado? Isso pode perguntar desde lá para trás, pode perguntar para Locke, Hobbes, para quem quiser, mas qual a função do Estado se o indivíduo se responsabiliza por si mesmo? Se não existe uma regulação estatal frente às bets, frente ao conteúdo que as big techs podem manejar dentro de um contexto virtual, o indivíduo ele vai trazer, vai potencializar essa característica desse fenômeno atual, que é o empreendedor de si mesmo, que é o indivíduo que se autorresponsabiliza. Se eu não conseguir, a culpa é minha. E ele vai fazer o quê? Uma disputa interindividual de que pode mais. Esse é um grande fenômeno que a gente tem, que traz um sofrimento psíquico imenso. Há várias obras nessa linha sobre a gramática do sofrimento psíquico neoliberal, que as bets nada mais do que isso. Você quer algo mais solitário do que um viciado apostador em bets que se joga dentro de um contexto virtual e incitado a se fazer uma disputa? Não existe um fenômeno. E a gente pode fazer até um ciclo aqui na parte desse adoecimento, porque aí já vai entrar a indústria de fármacos e tudo mais. Mas perceba que o contexto que a gente está falando, novamente, a gente entra dentro da liberdade. A liberdade positiva e negativa. A gente tem essa diferenciação também da liberdade positiva e negativa. Então, o que a gente tem hoje e consegue diagnosticar de forma muito séria e dramática, inclusive, é essa ausência do Estado dentro desse contexto de política pública de regulação do que a gente pode consumir no ambiente virtual. O Normando fez essa analogia sobre os jornais. Acho que não muda nada muito mesmo. O que se não podia nos jornais não se pode hoje num ambiente virtual, o que a gente tem hoje no ambiente tecnológico, dessa revolução tecnológica de hoje. Então, o que tem de dramático que a gente consegue perceber dentro de um fenômeno social, político, econômico, é a dramaticidade do isolamento do indivíduo. O isolamento do indivíduo a partir e que se joga dentro do ambiente virtual de promiscuidade, onde a gente vai achar não só a pornografia, onde a gente vai achar as apostas e onde a gente vai achar diversos crimes camuflados dentro. Hoje é mais fácil se camuflar um crime no ambiente virtual do que se camuflar um crime escrito nos jornais. Então, a gente tem esse cenário, Max, bem dramático a respeito dessa engrenagem, que vai levando uma crise vai levando a outra crise. E o grande ponto assim, é o indivíduo se responsabilizar por si mesmo. Entender que o seu sofrimento, a culpa é dele. Isso vai gerando um ciclo de adoecimento e um psíquico, e o que vai gerando, logicamente, dentro de um contexto social, uma grande crise humanitária, inclusive. Eu li... Diga, Normando, diga. Não, só um registro rápido, o indivíduo vendo tudo em si mesmo, o individualismo mórbido predominante na nossa sociedade, a que o Camargo se referiu, ele está diretamente ligado à negativa da política. E a extrema-direita se vale muito disso. Porque se a relação é individual, não existe mais política. Caetano Veloso se encontrou com... Ouviram essa história, não? Caetano Veloso estava saindo de um show em Lisboa e, na hora do jantar, cruzou com Hugo Motta. E como Caetano Veloso e outros
músicos estão fazendo a campanha contra o Tigrinho, né? Ele chegou para algum modo e disse: olha, vocês precisam de uma legislação que proíba o Tigrinho, etc. E o Hugo Mota, parece que o Hugo Mota ficou balançando a cabeça, né? Mas o Hugo Mota tem um dos melhores amigos de Hugo Mota, é exatamente o dono do Tigrinho, ou seja, é difícil fazer um contra-lobby sobre o Hugo Mota nessa questão. Rodrigo ia falar alguma coisa. Rodrigo ia falar alguma coisa? Não, eu levantei só para a ideia, mais uma vez, né? A arena judicial, a arena política e a arena econômica, elas se miscuem. Então, se quem tem... Novamente, voltando com o Boaventura, que fala do que estamos falando quando dizemos de direito. Quem fala o direito? Quem é o ator? Então, esse exemplo, Marcos, entendeu? É exatamente isso. Quem é o dono e tem essa capacidade de gerir, estar nessa arena do poder e político? E isso diz muito do que a gente tem hoje nesse cenário nosso dramático de que quem está dizendo o poder, quem está dizendo o direito, quem diz a política, é quem está à frente desse grande poder financeiro econômico mundial. É quem está à frente desse grande poder assombroso econômico que vai ditar dentro da arena política essas regras do nosso jogo, que chamamos de democracia, ainda. Olha, eu estou aqui... A Associação Brasileira de Mídia Digital lançou uma campanha em defesa do Pix, e a TV 247 está apoiando essa campanha. Eu gostaria de exibir aqui o link, né? Defender o Pix é defender a soberania nacional, né? Eu acho que esse é um bom... O Rodrigo estava falando no início, qual foi o termo, Rodrigo, que você disse, me esqueci agora. É um repertório, né? O repertório estratégico. Um novo repertório estratégico, né? Trump e Bolsonaro, né? E os Bolsonaro deram de mão beijada um grande repertório para a candidatura Lula, que é a defesa do PIX, que é a defesa da soberania. Não é apenas um discurso de defesa da soberania nacional, está na vida cotidiana de todas as pessoas do país, né? Eles viram que o Tariflávio Bolsonarinho acionou o Lula no Supremo, né, por conta da fala que o Lula fez chamando os bolsonaros de traidores da pátria, né? Não só do ponto de vista político, da estratégia política, é imbecil ele acionar o Supremo com essa discussão, ele está reavivando, né, a discussão em que ele perde, como me chamou a atenção o fato de que, no mesmo discurso, o Lula se referiu a ele como um imbecil. E isso, tudo bem, ele não questionou. Ele aceitou. Ele aceitou de boas. Não é crime contra Sabe ao homem que conhece suas limitações. Olha, gostaria de agradecer, Rodrigo, por essa tua primeira participação no Trilhas. A gente vai estar, eu acho que a gente ainda vai ter que convidá-lo outras oportunidades até outubro, né? Viva a urna eletrônica, basta pensar o que está acontecendo agora no Peru. Isso. Né? A importância da urna eletrônica. Imaginem se a contagem de votos na eleição de 2022 demorasse 2 semanas, o que não aconteceria nesse país. Muito obrigado, Rodrigo. Normando, um abraço. Amanhã, infelizmente, Normando não pôde participar da gravação, mas amanhã nós teremos às 15 horas um Trilhas da Democracia sobre a conjuntura política latino-americana em meio a 3 processos eleitorais, né? Esse do Peru, o da Colômbia, que terá o segundo turno dia 21, é isso? Dia 21 de junho, e as eleições brasileiras, como o Rodrigo disse, esse processo eleitoral já está iniciado há muito tempo, mas terá o seu desfecho
se não houver nenhuma intercorrência, né, como houve nas últimas eleições, ou então uma pós-ocorrência, né, que foi a tentativa de golpe do 8 de janeiro, né, mas que vai se encerrar nas eleições de outubro. Não é? Nós discutiremos isso amanhã e discutiremos também as intervenções cada vez mais violentas dos Estados Unidos na política do continente latino-americano. Teremos um companheiro, camarada do Partido Comunista do Chile, um companheiro, camarada do Partido Comunista do Uruguai, e Israel Dutra, companheiro do PSOL. O Trilhas fica por aqui. Um grande abraço, não percam amanhã às 15 horas.